Fala galerinha, tudo bem com vocês? É isso aí, estamos aí de volta com mais um vídeo. Hoje falando ainda, sobre sevianas e pontos notáveis do triângulo, mas nós vamos tratar hoje de bissetrizes e o ponto que resulta do cruzamento desses três segmentos do triângulo, que é o incentro. Vamos junto ver tudo isso, galera. Bom pessoal, assim como no vídeo passado que eu defini para vocês, que eu construí para vocês o ponto médio de um segmento, aqui eu vou fazer da mesma maneira. Eu vou começar construindo a bissetriz de um ângulo para depois a gente aplicar isso no triângulo, tá? Então eu tenho aqui o meu ângulo, os dois lados, uma abertura qualquer que eu determinei aí, e eu quero encontrar a bissetriz, ou seja, eu quero dividir esse ângulo em dois ângulos de mesma medida. Então sempre usando o compasso, eu pego a ponta seca, coloco lá no vértice do ângulo, abro esse meu compasso. Aqui não tem uma medida específica, pode ser uma medida qualquer, mas depois que abriu aí não é legal mexer, tá? Você cria esse primeiro arco que vai cruzar os dois lados do teu ângulo. Depois disso, aqui se você quiser mudar na abertura, tudo bem. Põe a ponta seca do teu compasso no primeiro cruzamento aqui com esse lado de baixo, faz aquele primeiro arco, tá certo? Aí essa abertura não pode ser alterada. Pega a ponta seca com a mesma abertura, lá no ponto de cima, no cruzamento de cima, e cria esse segundo arco. Esses dois arcos vão se cruzar num ponto. Depois você vai pegar simplesmente a sua régua e ligar essa origem do ângulo com aquele ponto do cruzamento daqueles dois arcos. Quando você fez esse cruzamento, você determinou dois ângulos de mesma medida, ou seja, você dividiu aquele ângulo maior em dois ângulos menores de mesma medida, no caso aqui eu chamei de alfa. Isso sempre acontece. Só que você sabe que o teu triângulo é uma figura geométrica que possui três ângulos, possui três vértices. Então eu consigo construir a bissetriz desses três ângulos. Então vamos lá, com o mesmo procedimento, coloca a ponta seca em um dos vértices, abre o teu compasso até uma determinada medida, cria esse primeiro arco, vai lá, põe a ponta seca nesse primeiro cruzamento, põe esse arquinho aqui em cima, com a mesma abertura, põe a ponta seca lá onde teve o cruzamento do primeiro arco que você fez com esse lado, e cria esse segundo arco. Apareceu o ponto que você vai ligar à origem do teu ângulo, ou seja, ao vértice B aqui do teu triângulo. Faz essa ligação, desenha esse segmento laranja com a tua reta, com a tua régua, faz com que ele chegue até o outro lado do teu triângulo. Tá? Nesse ponto aqui, você pode chamar de S2, ele é chamado de pé da bissetriz lá no teu triângulo. Você vai fazer a mesma coisa para os três vértices, para os três ângulos que você tem no triângulo. E aí você vai encontrar três bissetrizes. E, novamente, elas vão se cruzar no mesmo ponto, assim como aconteceu com a mediana no vídeo passado. Olha que interessante, então, as três bissetrizes se cruzam nesse ponto, e esse ponto é chamado de incentro, tá? Lá, o cruzamento das três medianas no vídeo passado nos levava ao baricentro. Aqui o cruzamento das três bissetrizes nos leva ao incentro. Propriedade importantíssima. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um segmento que seja perpendicular a esse lado BC. Poderia ser perpendicular a qualquer um dos outros lados. Como que eu faço isso? Vamos colocar o nosso compasso lá no incentro, no cruzamento das três bissetrizes. E aí você abre ele um pouquinho aqui, até com uma medida cuja distância, cuja abertura seja um pouco maior do que a distância entre o ponto e o lado. Ou seja, eu vou criar esse arco aqui embaixo, tá vendo? Esse arco tem o raio um pouco maior que essa circunferência laranja. Esse arco branco aqui cruzou o meu lado BC em dois pontos. Pega o teu compasso novamente, no primeiro ponto aqui de cruzamento, você cria esse primeiro arco aqui embaixo, troca, põe a ponta seca lá no outro ponto, cria o cruzamento aqui com o segundo arco. Onde eles se cruzaram, aparece esse ponto, que você vai ligar com a régua, com o incentro.
Quando você faz isso, esse cruzamento dessa linha rosa com o lado BC passa a ter um ângulo de 90 graus, ou seja, são duas retas perpendiculares. O que eu determinei aí? A menor distância entre o incentro e esse lado BC. Quando eu faço isso, coloco o meu compasso lá no meu incentro, crio uma abertura aqui com o meu compasso até aquele ponto rosa, mantendo aqui, ó, vou abrir até o ponto rosa e giro esse compasso, eu crio essa circunferência laranja. E essa circunferência está totalmente contida dentro do triângulo, tocando o triângulo em um único ponto, em todos os lados. Ou seja, a circunferência, ela tangencia os três lados do meu triângulo. Então eu concluo que o meu incentro passa a ser o centro da circunferência inscrita no triângulo. Para que uma circunferência esteja inscrita, ela precisa tangenciar os três lados do meu triângulo. Característica importante aí quando eu quiser trabalhar, calcular raios de circunferência inscrita e também através dessa medida, nós vamos ver em exercícios aí para frente, nós vamos poder calcular os lados desse triângulo. Tá certo, pessoal? Mais uma construçãozinha importante aí para você. Vimos no vídeo passado o baricentro, que foi o cruzamento das três medianas, e agora nós vimos nesse vídeo o nosso incentro, que é o cruzamento das três bissetrizes. Próximo vídeo, nós vamos trabalhar com o cruzamento das três alturas. Tá certo, pessoal? Bons estudos aí para você. Até o nosso próximo encontro. Valeu, abraço aí.